Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, sempre com convidados especiais e assuntos de seu interesse. Hoje vamos falar sobre os desafios da educação. Um ano atípico, um ano bem diferente, já que estamos aí no enfrentamento ao coronavírus, à Covid-19, e a educação é uma questão realmente preocupante, né? Principalmente aos nossos jovens, às nossas crianças. E para falar um pouquinho sobre essa questão, os desafios da educação, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a equipe do Colégio Adventista de Tupã, começando pelo Samuel Martins de Souza, que é professor e diretor do Colégio Adventista, e também o pastor Elder Iglesias, ele também faz parte dessa equipe, né, do Colégio Adventista, que é uma instituição de ensino aqui da cidade e, claro, representando aqui a todas as outras instituições, falando principalmente sobre os desafios, as dificuldades nesse ano, que é um ano atípico. Samuel, seja bem-vindo à nossa TV Câmara de Tupã, hoje falando sobre a questão da educação, que realmente preocupa a todos, vocês educadores, diretores, professores, os pais. Teremos aí no segundo bloco o nosso querido Nerivaldo representando também os pais. E até para como testemunho, falando um pouquinho, né, do dia a dia, né, uma avaliação do que foi o ano de 2020. Mas primeiramente, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite, estando hoje aqui na TV Câmara. Muito obrigado, Glaucio, pelo convite. Eu quero dar um alô também para os telespectadores. É um prazer estar aqui no programa da TV Câmara. Obrigado, Samuel. Pastor Welder, também seja bem-vindo à nossa TV Câmara de Tupã. Falando um pouquinho, dando um testemunho sobre o dia a dia, um pouquinho dessa dinâmica que vocês, que o colégio, né, aplicou durante esse ano de 2020 e também os desafios para os próximos anos. Seja bem-vindo à nossa TV Câmara. Obrigado, Glaucio. Obrigado aí aos nossos amigos que estão nos assistindo da TV Câmara Recebe. Para nós é um privilégio estarmos aqui e poder discutir um assunto tão importante e vital para a sociedade, que é o futuro, né? Os nossos crianças, os nossos alunos. Perfeito. Vamos iniciar então perguntando para o Samuel, e o pastor também fica à vontade para complementar a resposta. Bom, início de 2020 veio aí essa questão preocupante da pandemia e aí todo mundo teve que se reinventar, se redescobrir, os diversos setores da sociedade, e a educação não foi diferente. No primeiro momento havia uma expectativa que a chamada quarentena seria realmente em torno de 40 dias, isso foi se prolongando, e aí os educadores, as instituições de ensino tiveram que adotar algumas medidas, tomar algumas decisões difíceis para que realmente as crianças, os jovens tivessem acesso à educação, ao conteúdo principalmente, e se reinventar. E eu tenho certeza que a internet foi uma grande aliada nesse sentido, onde professores, instituições tiveram que criar aí modalidades, ferramentas para poder levar esse conteúdo até as famílias, até os jovens. Vamos falar um pouquinho naquele primeiro momento. Como que vocês entenderam a situação, a preocupação, a gravidade da situação e as primeiras medidas que foram tomadas lá atrás, no comecinho do ano? Glaucio, quem imaginaria que nós passaríamos por tudo isso, né, que aconteceu. Sim. Durante o ano de 2020. Nós iniciamos o ano como os anos anteriores, o ano letivo, e depois nos deparamos com uma situação que, como você disse há pouco, pensávamos que seria apenas 40 dias. E nós já estamos no mês de novembro, né? 8 meses, 9 meses já praticamente. Estamos já se fala em Natal. Verdade. Né? Naquele momento, Glaucio, eu confesso para você que naquele momento tivemos que ser criativos ao máximo para atender. Por quê? Porque os professores não são youtubers, os pais não são professores, e naquele momento alguns se desesperaram. Então nós tínhamos que acalmar tanto os pais quanto os professores também, devido à atual situação que estávamos enfrentando, né? E por sermos uma rede mundial de ensino, nós temos uma plataforma
que se chama Eclass. Sim. E essa plataforma, o pai, o aluno e o professor, eles podem se interagir no mesmo momento. Perfeito. E isso ajudou muito. No início, tivemos algumas dificuldades também com a plataforma, mas hoje ela está em primeiro lugar no Brasil. Já está inserida já, né? Já está inserida. Os pais foram já se inteirando de como usariam essa ferramenta, Sim. que ajudou muito os alunos, os professores, né? Então, os professores postam as aulas, né, nesta plataforma, os alunos têm acesso, podem assistir os vídeos, podem realizar as tarefas ali, né? E até provas, o professor corrige e já dão resultado pela plataforma. E Samuel, você foi muito feliz no que você disse, realmente foi um susto para todo mundo. E eu acredito que nós, adultos, ainda conseguimos compreender, né? A gente ainda consegue, né, lidar com a situação. Mas o jovem, uma criança, é uma situação um pouquinho mais delicada, porque o convívio, né, aquela coisa de estar sempre com os amiguinhos, né, aquela coisa de se contar as horas para poder encontrar o amiguinho na escola, o dia a dia, as brincadeiras. E a partir do momento que houve esse distanciamento, também mexe com a questão psicológica também. Então, quer dizer, a escola, o colégio, enfim, as instituições de ensino também têm que se preocupar com essa questão. Porque não é só o conteúdo propriamente dito, passar o conteúdo, cumprir ali a programação do ano, mas também se preocupar com a família, né? A questão do lar, a questão da criança, o psicológico, para poder a criança entender que é uma nova forma, que tudo vai passar, que logo, logo estaremos todos juntos, mas é um momento delicado, né? Porque se trabalha também com o psicológico da criança, do jovem. Muito, Glaucio, muito, né? Eu acredito que afetou o psicológico dos alunos, das crianças, dos pais, né? Porque é um vírus aí que veio e é um inimigo invisível. Ceifou a vida de muitos. Milhares de pessoas. Né? E, então, realmente afetou o psicológico tanto das crianças, dos filhos, como dos pais também, professores, sim, de todos. Né? Nós procuramos sempre passar algumas orientações. Então, nós temos um psicólogo que ele postava ali os vídeos dando dicas de como agir durante esse período da pandemia. Né? Você citou a questão da internet. Nossa, eu mesmo tem coisas agora que eu faço que eu não sabia fazer. Né? E nós também, Glaucio, procuramos sempre manter um contato com os alunos e com os pais. Então nós trabalhamos também com o aplicativo Zoom, né? Sim. Os professores ministram as aulas ao vivo. Com a participação da sala ali toda. Com participação da sala, né? Eles fazem chamadas e ali ministram as aulas. Perfeito. E nós procuramos também manter o calendário de atividades. Então, tivemos programação Dia das Mães, bacana, né? Dia das Crianças. Então, todas as programações nós tivemos, mesmo de forma remota, mas nós procuramos manter essa agenda, né? Esse calendário. E foi muito importante, porque realmente, você citou, o aluno, ele sente falta. Claro. Dos coleguinhas, né? Dos amigos, nesse período. Então, ali, nesse momento, eles acabam ali vendo o coleguinha ali, conversam no chat, às vezes o professor abre um pouquinho, e nessas programações também a gente abre, para haver essa interação, né? Bacana, perfeito. Pastor, vamos falar um pouquinho também, porque, como disse o Samuel, lógico, dentro da possibilidade, com toda a atenção necessária, houve um cuidado, uma atenção junto aos pais, às famílias, aos alunos, tentando amenizar um pouquinho esse impacto, né, essa mudança
né, no aprendizado. E eu tenho certeza também que, além da questão do aprendizado, as atividades, né, dentro do colégio, por exemplo, com atividades voltadas, eu acho que a questão espiritual é importante, né? A palavra de Deus também, né? Esse conteúdo que é importante, principalmente para os jovens, já em meio a uma pandemia, onde claro, a humanidade inteira está preocupada, está aflita. Então, eu acho que a palavra de Deus, os ensinamentos, né, as dinâmicas, né, as atividades relacionadas também, né, à palavra de Deus, ao ensinamento, foram fundamentais durante esse ano, né? Foi verdade, sim. A grande questão, acho que a palavra-chave seria esperança. Sim. Porque desde o começo ninguém estava preparado e é importante para o aluno o ensinamento. Como o diretor mesmo falou, o professor Samuel, o aluno, a gente busca dar o conhecimento para ele, continuou tendo todas as atividades normais, só que o principal que o colégio oferece e o que faz a diferença lá na frente é a interatividade. Sim. Tem que interagir. E com essa novo normal, o pessoal diz aí, a interatividade ficou fora. Então, o colégio, ele tem esse desafio, todos os colégios têm esse desafio, e uma das coisas que os alunos, o professor, a direção tentou é interagir. Nessas aulas de Zoom, nós tivemos algumas aulas culturais, e onde os alunos poderiam participar, cantando músicas, participando ali, eles falando, conversando, porque na aula o professor ele fala, o aluno fica recebendo, anotando. E fisicamente eles interagem entre si. Só que quando se tornou online, não tinha como interagir. Sabe aquele interagir, você jogar, conversar com o aluno do lado, perguntar coisas? Não tem isso dentro do Zoom. E essas aulas culturais, elas são importantes nesse sentido, onde tem uma palavra, uma esperança para eles, mostrando, porque no começo o que a gente mais percebia era os pais perguntando, semana que vem? Mês que vem? Né? Falei, calma, calma. Apesar de os colégios em si estarem se preparando para as aulas presenciais, nós percebemos que é uma incógnita. Esse retorno para as aulas, como pais, nós gostaríamos que fosse como educadores também. Mas o interagir, eu acho que foi o ponto-chave, porque eles, antes dessa pandemia, eles já conversavam pela internet. A internet é normal para essa geração. Então, quando a escola lança as aulas online, sobrecarregou aquilo que já era normal para eles. Sim. Então, a escola teve que lançar as aulas online, mas com um diferencial para que eles não perdessem o interesse naquilo que... Porque senão a colégio começa a passar a ideia assim, você quer aprender? Assiste um vídeo no YouTube. Não é essa a ideia, porque você pode buscar conhecimento, mas saber lidar com esse conhecimento é que o colégio tentou fazer a diferença. Acho que a educação, ela preza por isso, de tentar fazer com que saiba lidar com aquele conhecimento e usar na vida, no dia a dia. Perfeito. Teve uma atividade bem interessante que o pastor, com a esposa, apresentou ali para os alunos, e os pais elogiaram muito. Pastor, eu gostaria que o pastor citasse como que foi, teve uma boa repercussão, né? Do Juquinha, você fala? Aquele outro do milkshake também. Temos uma aula cultural que, quando a criança ela sai do 5º para o 6º ano, é uma idade que a criança ela está passando por uma fase nova. Ela vai sair de um único professor para vários professores. E também ela começa a lidar com o seu organismo, se torna uma fase mais avançada. E nós tivemos algumas reuniões, eu e minha esposa, que ela é educadora também, onde eu tive palestra só para os meninos, com pipoca, né? E a minha esposa teve só com as meninas, onde elas podiam, e eles podiam perguntar o que eles quisessem, e a gente respondia sem os pais estarem junto. Sim. E ali é interessante essa parte. Nós não podemos deixar de interagir, mostrar para eles de que o colégio, a educação está ali para eles, o que eles precisarem. E foi importante, tivemos um retorno bom entre eles. Porque às vezes eles têm algumas dúvidas, né? E ficam com vergonha de perguntar algumas coisas para os pais, né? Entendi. Então a gente teve ali um momento ali para eles esclarecerem as dúvidas.
tudo de uma forma ética, né, e cristã. Perfeito. Ainda falando, pastor, sobre a questão da palavra de conforto, de esperança, como o senhor disse, a palavra de Deus, eu queria que o senhor citasse mais algumas atividades que são realizadas, que foram realizadas durante o ano pelo colégio, que já fazem parte, né, da estrutura do colégio e que foram fundamentais em meio a essa pandemia, a esse enfrentamento. O colégio, quando ele funciona de maneira normal antes da pandemia, os alunos eles se veem. E quando você tem aula, você só vê o seu professor e os seus colegas. Então o colégio ele tem uma aula cultural, e essa semana nós tivemos a semana inteira até, com professores de diversas áreas, e isso é interessante na área educacional, onde todos os alunos daquele segmento entram naquela aula cultural e todos ali participam e interagem. Então já faz parte da nossa programação anual, de terem semanas culturais, religiosas, e tivemos agora, acho que foi ontem, sobre o dia do diretor, né? Homenagem ao diretor também. Ganhou o presente? Ganhei. Então tá bom. Tá bom, né? Tivemos sobre o professor, dia do aluno. E o que nós tivemos que fazer, até o diretor já colocou, tivemos que adaptar a questão de algumas programações presenciais. Nós tivemos o pessoal passou lá o corredor, não é isso, diretor? Nós tivemos o drive-thru. O drive-thru, nós tivemos 2, 3 drive-thrus da saudade. Legal. Então isso foi importante e precisava ver a alegria das crianças estarem ali vendo os professores. Bacana. Então a programação que a gente tentou trazer para dentro da realidade, online, vamos dizer assim, é eles interagir, porque é a importância do interagir entre eles e com os professores. Com certeza. Como eu disse no início do programa, é uma nova forma de trabalhar a educação, né? E esse drive-thru eu acho muito interessante, porque é uma forma das crianças passarem ali, reencontrar a equipe, né? A saudade, matar a saudade. Nossa. Né? Então acho que isso aí não tem preço. Foi muito bom. É emocionante, né? Muito emocionante. Muitos alunos choraram, pais, né? Eles estavam com saudades. E desta semana especial que o pastor citou, foi pelo YouTuber, né? E se encerrou hoje, né? Está tendo a segunda parte agora, né? Se encerra hoje. Então os alunos entram, e aí todos os alunos aqui do Oeste, do estado de São Paulo, da rede, e aí tem essas palestras, aí ocorrem sorteios, né? E essa semana está sendo assim, falando dos heróis. Quem são os heróis, né? Com certeza. Então cada dia cita um tipo de herói, fazendo um link com a mensagem espiritual com a Bíblia. Quem são os verdadeiros heróis? Hoje foi da Marvel. Foi, né? Da mulher Marvel. Bem propício, os né? heróis da Marvel. Muito bem. Nós chegamos, infelizmente, ao final do primeiro bloco. TV Câmara recebe. O professor Samuel continuará conosco, mas eu queria agradecer aqui de antemão o pastor Welder Iglesias. Pastor, muito obrigado. Nós teríamos aqui mais assuntos para tratar, mas o nosso tempo é realmente escasso, mas eu queria parabenizar, né, o trabalho do senhor também dentro do colégio, dentro da instituição, e como eu disse no início do programa, eu acho que agora todo auxílio, toda a palavra amiga, toda a colaboração por parte da equipe é fundamental para poder realmente amenizar um pouco essa questão. Eu acho que além de levar o conhecimento, mas também uma palavra de esperança, como o senhor disse muito bem, né, a palavra de Deus, que eu acho que é fundamental, né, sempre foi importante, eu acho que é o principal na nossa vida, e agora mais do que nunca. Então eu queria parabenizar o trabalho do senhor também, junto a essa equipe fantástica, e claro, fique à vontade para deixar uma mensagem também à população de Tupã, e volte mais vezes aqui à TV Câmara para a gente falar sobre outros assuntos também. Eu que agradeço, acho que esse ponto que foi colocado aqui na TV Câmara recebe, sobre os desafios da educação, dariam para fazer vários blocos. Vários programas, né? E o que eu posso dizer para a população, você que é pai, que tem o seu filho aí em escola, não importa se é público, particular, qualquer um que seja, não perca a esperança. Não foque no que o seu filho perdeu ou possíveis perdas que ele teve, mas sim no que ele pôde ganhar. Agora não é a hora de forçar, é mostrar a ele de que ele ainda pode recuperar isso. A educação,
ela não é feita de um único momento, ela é feita de uma vida. Então aproveita este momento, seu filho está em casa, você nunca mais vai ter essa oportunidade. Interaja com ele, esteja com ele, mostre a ele como é a vida e mostre para ele o amor de Deus na vida dele. Eu tenho certeza que ele vai ganhar muito mais do que se estivesse no colégio. Seja o pai dele e seja o professor dele. Perfeito. Obrigado, pastor. Nós chegamos ao final do primeiro bloco. TV Câmara recebe, hoje recebendo aqui o professor e diretor do Colégio Adventista, nosso querido Samuel Martins de Souza. No primeiro bloco também o pastor Welder Iglesias. E no segundo bloco vamos receber aqui um representante, né, dos pais, nosso querido Nerivaldo, falando um pouquinho, né, do trabalho, né, o que isso reflete de positivo dentro da família, como pai, né, a avaliação que ele faz, né, diante de um ano um pouquinho diferente, já que estamos aí em enfrentamento a um inimigo invisível, né, o coronavírus, a Covid-19. Daqui a pouquinho voltaremos falando sobre os desafios da educação aqui na TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.